grandes multidões acompanhavam Jesus. Volta e meia, quando nós vemos sobre o ministério de Jesus, nós vamos ver que as multidões sempre estavam presentes. Em grandes acontecimentos, esta multidão sempre estava acompanhando Jesus. Em tantos lugares que ele ia, você vai ler, em algum lugar, estava ali uma grande multidão acompanhava Jesus, uma grande multidão se reuniu, uma grande multidão estava. Aí eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite. Todos que faziam parte dessa grande multidão eram realmente discípulos? Todas as pessoas que faziam parte dessa grande multidão que a acompanhava eram discípulos? Eram pessoas que viviam plenamente os ensinamentos de Jesus? E aí, quando nós vamos observando as pessoas que seguiam Jesus, os teólogos, e eu concordo com eles nesse ponto, e em muitos outros, eles dividem essas pessoas em 3 categorias. A primeira categoria é a categoria da multidão. Se nós colocássemos 3 círculos, nós teríamos um núcleo, teríamos um outro círculo externo e um terceiro círculo mais externo ainda. E esse terceiro círculo externo compreenderia esta multidão. Essa multidão são pessoas que acompanham Jesus. São pessoas que costumavam estar onde Jesus estava. Eram pessoas que viam milagres, presenciavam as ministrações de Jesus. Porém, você não sabe quem são. Você não sabe o nome deles. Não há uma referência daquilo que eles fizeram. Não há uma referência da pregação deles. Não há uma referência de um evangelismo, de nada que eles fizeram. A única referência que tem para a grande multidão é que eles seguiam, acompanhavam, apertavam, tocavam e estavam sempre por ali. Quando nós vamos mais a fundo para pesquisar quem é essa grande multidão, nós começamos a observar que essa grande multidão era formada de 2 principais tipos de pessoas: os curiosos, porque muitos queriam estar onde Jesus estava por curiosidade. O que esse camarada está falando? O que ele está fazendo? Quem é esse camarada? Quem são os discípulos dele? Os fariseus fazem parte dessa grande multidão, e você vai ver que volta e meia eles estão ali para observar por curiosidade o que Jesus está pregando. Será que esse milagre é verídico ou não? Será que isso está certo ou está errado? Será que ele é o Messias ou não?
Será que esse pessoal que está seguindo ele está sendo enganado ou não? Então a grande multidão é repleta de pessoas que vão a Jesus por mera curiosidade. Por mera curiosidade. Essa grande multidão também é formada por pessoas que estão preocupadas com os seus próprios interesses. Eles querem ter as suas necessidades supridas. Então você vai ver essa grande multidão tocando para receber uma cura. Você vai ver essa grande multidão chamando a atenção para receber um milagre. E o maior exemplo disso que eu estou falando talvez esteja quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Cremos que haviam ali em torno de 12 a 15 mil pessoas. E aí Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar essas 12 a 15 mil pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. E havia ali então uma grande multidão. 15 mil pessoas é muita gente. E no outro dia, quando Jesus foi pregar, aquelas pessoas encheram de novo o espaço. Aquelas pessoas saíram das suas casas, deixaram tudo para estar onde Jesus estava. E aí Jesus exorta aquelas pessoas dizendo: eu sei por que vocês estão aqui. Vocês não estão aqui para ouvir o que eu tenho para falar. Vocês não estão aqui porque me querem. Vocês estão aqui por causa do pão. Vocês estão aqui porque ontem eu multipliquei pães e agora vocês querem de novo um milagre. E agora vocês querem novamente o pão. E aí é onde Jesus disse: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer da minha carne, aquele que comer de mim, jamais terá fome. E aí aquelas pessoas deixaram o ambiente, deixaram aquele lugar, voltaram para as suas casas. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: e vocês? Vocês também não querem acompanhá-los? Acompanhem. Vocês me seguem por necessidade? Vocês me seguem só para receber milagres? Vocês me seguem porque eu curo, porque eu multiplico pães, porque eu acalmo tempestades? Porque se for por isso, vão. A parte de vocês é com a grande multidão, acompanhe-os, eles estão indo embora. Porque a grande multidão, na hora do aperto, na hora da chamada da responsabilidade, ela sai. E esse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando para quem? Havia ali uma grande multidão. E aí Jesus olha aquela grande multidão e vai falar com eles: eu preciso que vocês passem desse círculo exterior de relacionamento e passe para um círculo mais interno. Pelo menos para um círculo mais intermediário. O círculo intermediário, que são de pessoas mais comprometidas, que são de discípulos mais comprometidos. Nós temos o círculo exterior, que são as grandes multidões. Nós temos o intermediário, que são de discípulos comprometidos. E nós temos o núcleo, que são os 12 discípulos. Então Jesus queria transformar toda aquela grande multidão em discípulos comprometidos. E a palavra que ele tem para esses discípulos comprometidos, o convite que ele tem,
é que eles deveriam deixar absolutamente tudo para segui-lo. Que todo o aprendizado que eles tinham, que tudo aquilo que eles viveram, que tudo aquilo que eles sabiam, agora precisava ser deixado de lado para aprender algo novo do Cristo. Para aprender algo novo de Jesus. E aí ele deixa bem claro, por isso que Jesus é Jesus. Ele deixa bem claro que para isso existe um preço. E ele fala para eles, olha, vocês que estão na grande multidão, se tornem discípulos, mas saibam que para isso requer um preço. Você precisa pagar um preço. Você não pode vir como grande multidão para o círculo dos discípulos comprometidos com o mesmo comportamento. A tua vida precisa mudar. O teu nível de comprometimento precisa mudar. O teu caráter precisa ser transformado. A tua vida, ela precisa ser diferente do que é na grande multidão. E às vezes nós queremos servir a Deus como grande multidão e nos enganando que estamos nesse círculo de discípulos comprometidos. E às vezes nós vamos viver um auto-engano. Tem uma palavrinha que está na moda aí entre os coaches, a autossabotagem. E às vezes nós vivemos uma autossabotagem cristã. Ou um auto-engano cristão. Nós olhamos para nós e falamos, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os outros. Eu quando vejo alguém necessitado na rua, eu ajudo. Eu não brigo com ninguém. Eu ajudo todo mundo. E isso é muito bom. Só que ser discípulo de Cristo vai muito além disso. Ser discípulo de Cristo vai, em primeiro lugar, que você precisa reconhecer que as suas obras, a sua bondade, a sua educação, tudo que você é, a esmola que você dá para um pobre, a pessoa que você ajuda, a carona que você dá para alguém, não garante salvação. A salvação é através de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Põe aí, por favor. Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos. Como que eu alcanço essa graça, que é o favor imerecido? Você fala para a pessoa do seu lado, você não merece. Eu não mereço. Mas graça, que significa um favor imerecido, ou seja, Deus te dá um presente, ainda que você não mereça. Vamos pegar uma historinha aqui para você saber o que é que eu estou falando. Quem é pai aqui, aí tem um filho. Aí o filho não passou de ano na escola. E aí você fala assim, o Natal está chegando. Mas você não passou de ano na escola, então você não vai receber presente. Você não merece ganhar presente no Natal. É assim ou não é? Como a gente tem um coração mole, a gente não aguenta, mesmo ele não merecendo, a gente dá o presente. Mesmo você não merecendo a salvação, Deus te deu. Mesmo você não merecendo Jesus, Ele te deu Jesus. Mesmo você não merecendo perdão, o coração dele é mole. Ele olhou para você e disse assim, mas eu vou te dar mesmo assim. Jesus, Ele te ama tanto que mesmo que você não mereça a vida dele, Ele entregou a si mesmo por você. Amém? E como é que eu recebo essa graça? Como é que eu recebo essa salvação?
Por meio da fé. Não é por meio da sua obra. Não é por meio da sua oferta. Não é por meio da sua esmola, não é por meio da sua ajuda, não é por meio da sua educação, não é por meio do seu dinheiro, não é por meio do seu parentesco gospel. Ah, porque eu sou filho de pastor, estou salvo. Não. Ah, porque eu sou filho de crente, minha família toda é crente. É você. Como é que eu recebo essa graça? Por meio da fé. A fé de quê? Que Jesus morreu no meu lugar para pagar pelos meus pecados. Mesmo eu não merecendo, Ele morreu por mim. Então eu reconheço, quando eu estou na grande multidão, eu tenho o privilégio de ter um primeiro contato com Jesus. Quando eu estou na grande multidão, eu tenho o privilégio que mesmo de longe, ver aquilo que Jesus está fazendo. Quando eu estou na grande multidão, eu tenho o privilégio que mesmo à distância, ouvir os ensinamentos que Ele tem passado. Mesmo na grande multidão, eu tenho o privilégio de comer o pão que Ele multiplica. Mesmo na grande multidão, eu tenho o privilégio de comer os peixes multiplicados. Mesmo na grande multidão, eu tenho até mesmo o privilégio de tocar nas suas vestes. Eu tenho o privilégio de estar com os seus discípulos. Mas eu preciso ter um passo para não me acostumar e me acomodar a apenas estar nessa grande multidão e agora aceitar o convite de Jesus. Ei, passa para dentro. Dá um passo à frente. Passa para o segundo grupo, o grupo dos discípulos comprometidos. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Reconhecer que eu sou pecador. Dentro daquilo que eu ouvi, dentro daquilo que Jesus falou, dentro dos milagres que comprovam que Ele é quem Ele diz que é. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o meu sumo sacerdote que sacrificou a si mesmo no meu lugar. E agora eu preciso reconhecer os meus pecados. Se você deve R$20 no mercadinho da esquina, tá lá, Fabiano deve R$20, botar o nome de um dono de mercadinho, Manuel do mercadinho. Fabiano deve, todo Manuel tem um mercadinho, a maioria dos mercadinhos é do Manuel, todo. Fabiano deve R$20 ao Manuel do mercadinho. Para minha dívida ser riscada, o que eu preciso fazer? Quanto? R$20 para quem? Para o Manuel. Então, quando eu levar R$20 para o Manuel, a minha dívida vai estar paga. Se você deve a fatura da Nubank, R$100, quando você arrumar R$100, você vai quitar a sua fatura da Nubank e você não vai dever mais aquela fatura. Só as parcelas da próxima. Você quita a dívida. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você paga pelo seu pecado? Você já mentiu alguma vez? Pecado. Você já desejou alguma coisa de alguém, até na escola, um apontador, uma borracha, um lápis, uma caneta, uma roupa de alguém, um boné de alguém? Você, eu queria ter. Pecado. Você já desejou uma moça, um moço, um rapaz? Pecado. Se você fosse parar agora, aqui, nesse exato lugar, e eu te desse 5 minutos, você conseguiria em uma folha de caderno anotar algumas coisas que você já fez que são contra a palavra de Deus? Você já se embebedou? Usou entorpecentes? Praticou sexo fora de casamento?
assistiu pornografia, mentiu para alguém, trapaceou em algum negócio, vendeu algo com lucro excessivo, roubou, matou, desejou o mal. Eu esqueci agora, acho que são... Eu esqueci agora quantos pecados a Bíblia cita. É um bocado. É um bocado. Acho que é 30 e poucos mil. Não vou citar número aqui. 3 mil ou 30 mil, uma coisa assim. Você já cometeu algum deles? Não me responda. Eu cometi vários. Muitos. Embora eu sempre fui um rapaz educado, bonzinho, mas cometi muitos pecados. Aí fica uma pergunta para você. Estou saindo totalmente do que eu ia pregar, mas creio que Deus tem um propósito. Como é que você paga por isso? Como é que você vai pagar pelo seu pecado diante de Deus? Com oferta? Ajudando os necessitados? Sendo bonzinho, educado, amável? Não tem como você pagar. Não tem como eu pagar, não existe como nós pagarmos. Então, como é que essa minha dívida é paga? Deus começa a dar um exemplo lá no Antigo Testamento. Que ele disse: vocês vão matar um cordeiro, vão sacrificar pelos pecados das tribos, uma vez por ano. O sumo sacerdote vai sacrificar um cordeiro e vai entrar no Santo dos Santos e vai pagar pelo pecado dele e vai pagar pelo pecado de toda a nação. E todos os anos ele vai ter que repetir isso, porque todo ano ele vai errar, todo ano ele vai pecar, todo ano isso vai se prolongar. E assim, de uma forma explicativa, a nação de Israel começa a fazer. Até que Deus envia Jesus. E quando Jesus vem, João Batista, quando olha Jesus, João Batista diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está dizendo, se o sacerdote traz um cordeiro na presença de Deus para tirar o pecado das tribos de Israel, chegou aí agora o cordeiro do próprio Deus para tirar o pecado do mundo inteiro. E aí Jesus, obediente, vai até João Batista, batiza, começa todo o seu ministério. Prega, ensina, prova que ele é quem ele diz que é. A Bíblia diz que o mundo que andava em trevas viu a sua luz. O Cordeiro de Deus, o homem, Deus se fez homem e habitou entre nós. E esse homem, ele vai até a morte de cruz. Sacrificado no meu e no seu lugar. Aquele que não tem pecado pôde pagar por aquele que tem. Aquele que é justo pôde pagar pelos injustos. Aquele que não é maldito se fez maldição no meu e no seu lugar para pagar pelo meu e pelo seu pecado. É por isso que Colossenses 2,14, coloca aí, Colossenses 2,14 diz que foi cancelado todo
cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando Jesus vai para a cruz e ele é cravado naquela cruz, o Cordeiro de Deus agora está sendo sacrificado naquela cruz, junto com o Cordeiro de Deus, estão sendo cancelados inteiramente, cravados na cruz, todo escrito de dívida, de pecado que era contra a minha e contra a sua vida. E é por isso que antes de morrer ele olha para Deus e diz assim: está consumado, ou seja, está pago, está finalizado, acabou. As pessoas são salvas. No momento que ele morre, a palavra diz que o véu do templo é rasgado de cima a baixo, e nesse exato momento, por ser Páscoa, o sumo sacerdote daquela época estava entrando num lugar anual para sacrificar pelos pecados da nação de Israel. Mas Jesus, ao morrer, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, e ele está dizendo: não precisa mais o sacerdote anual, porque agora o sumo sacerdote, ao que o autor de Hebreus nos fala, o sumo sacerdote entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, não desse tabernáculo dessa terra, mas no tabernáculo celestial. Ele entrou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Se eu estou na grande multidão, eu preciso reconhecer: eu tenho pecados, eu sou pecador. E o que eu faço? Arrependo-me. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu arrependo por ter mentido. Eu arrependo por ter roubado. Eu arrependo pela imoralidade. Eu me arrependo pela bebedeira. Eu me arrependo dos vícios. Eu me arrependo por ter vivido longe da Tua presença. Eu me arrependo por não ter vivido na Tua palavra. Eu me arrependo de todo o estilo de vida que eu estava vivendo. E aí Jesus vai dizer: vocês que querem ser meus discípulos, vocês precisam fazer o que eu vou fazer por vocês, porque isso foi antes da crucificação. Pegue a sua cruz, crucifique os seus desejos, crucifique as suas vontades, crucifique o seu eu, crucifique os seus pecados e vem e me segue, porque você só pode me seguir depois que você morrer para você mesmo. E como é que eu vou receber então? Efésios 2:8 de novo. Como é que eu vou receber? A graça foi alcançada lá na cruz e eu recebo agora mediante o quê? A fé. Que fé? A fé que Jesus morreu no meu lugar. A fé que Jesus é o Messias. A fé de que os meus pecados estão perdoados. A fé que o véu do templo foi rasgado e eu tenho acesso à presença de Deus. A fé de que eu sou justificado através do sacrifício de Jesus. A fé de que esse Jesus que é pregado na Bíblia, ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. A viver pela fé de que agora em diante eu vivo para servi-lo. Eu vivo para adorá-lo, eu vivo para viver para Ele. E isso tudo que acontece não vem de vocês. É dom. A palavra dom é presente. É um presente que Deus está te dando. Não é de vocês, versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que você faz, é o que Ele fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus para a tua vida é que você tenha a vida eterna. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus está voltando. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E nós precisamos estar preparados.
E aí Jesus olha para aquela multidão e diz assim: vocês que estão na grande multidão, que só me acompanha, que só vê, chega mais perto. Calcule o preço. Analise a tua vida. Pense. O que você tem que fazer para seguir Jesus? O que você precisa abandonar para seguir Jesus? Qual é o estilo de vida que você tem hoje? O que você precisa mudar na tua vida hoje? Jesus está te chamando à responsabilidade. Jesus está dizendo: sai dessa zona de pessoas que só frequentam e passa a ser dessas pessoas comprometidas. E a vontade de Jesus não é nem que você seja desse círculo do meio de comprometidos, assim, passa para o círculo mais íntimo. Seja das pessoas mais íntimas. Seja das pessoas que viverão coisas que as outras não vivem. Essa multidão, esses discípulos comprometidos ainda faziam alguma coisa. Você tem a citação de alguns deles. Foram 70 que saíram numa cruzada evangelística para anunciar o evangelho. Foram outros que estavam, 120 que oraram, pessoas que faziam isso, pessoas que faziam, mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus, que ofertavam, que bancavam. Você acha que Jesus viajava? A Bíblia diz que existiam mulheres e pessoas que bancavam, que ofertavam, que ajudavam Jesus e os seus discípulos a fazerem o que faziam. Você acha que Jesus orava e falava assim: brota um pé de dinheiro, pronto, bora viajar? A gente às vezes na igreja pensa que é assim, né? O pastor chega ali, ó, chegou, brota Jesus, um pé de dinheiro, pronto, paga as contas lá, Gilmar. Esses discípulos estavam comprometidos nesse círculo central, eles tinham intimidade. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você sabe os segredos. Jesus olhou para esse grupo, João capítulo 14. Eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo de amigos, porque o amigo sabe o que está no coração do seu ser. E Jesus quer ter esse relacionamento de amizade com você. Jesus quer ter esse relacionamento de intimidade com você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele investiga o coração de Deus. Olha só, irmãos, vocês não sabem orar como convém, porém o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo, ele vai investigar o coração de Deus e trazer daquilo que está no coração de Deus para a sua vida, os segredos de Deus. Deus está querendo levantar discípulos de intimidade nesse tempo. Discípulos comprometidos com a causa. Discípulos que fazem a diferença onde vão. Discípulos que marcam a sua geração. Discípulos que marcam a sua história. Discípulos que entendem que há um preço a ser pago. Discípulos que calculam o preço e por mais alto que seja esse preço, eles vão dizer: vale a pena. Eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a fazer. Se o preço a ser pago é sair das redes sociais, Jesus, para ser discípulo eu quero. É reduzir o tempo das redes sociais, Jesus, se for para ser discípulo eu quero. É abandonar pecados, Jesus, se for para ser discípulo eu quero. Jesus está ensinando aquelas pessoas: calcule o preço, veja. Ou seja, veja o que você precisa fazer. E vai e faça. Dê um passo de fé e faça. Mude a sua vida, mude a sua história. Porque só há salvação através de Jesus. O Papa não pode salvar você. Não existe reencarnação. O Buda não salva. O Maomé não salva.
Jesus disse: eu sou o caminho, artigo masculino definido, ou seja, o único, não tem outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, que morreu na cruz por você, para salvar a sua vida. Ele está dizendo: calcule o preço e passe a ser um discípulo comprometido. Calcule o preço, porque vale a pena, porque a salvação é só nele, e confie nele. Confie. Dá só uns minutinhos mais, estou encerrando. Jesus quer falar agora com um grupo, o núcleo. Jesus olha para o núcleo e diz assim: muitos são chamados. Eu estou chamando a grande multidão. Mas tem um núcleo que são pessoas escolhidas. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? É você que Deus está separando para alguma coisa. É você que Ele entregou um ministério. É você que Ele colocou algo em suas mãos. É você que sabe que tem um chamado. Olha para cá só um minutinho. Não perca o foco, por favor. Nós hoje temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Tem hora que eu penso nisso e me assusto. De 8 bilhões de pessoas. Deus um dia olhou para mim e me escolheu para ser um pastor. No meio de tanta gente que Ele poderia ter escolhido, Ele me viu, e sem nada que eu pudesse oferecer, Ele me escolheu. Ele me escolheu para uma missão. Ele me deu um chamado. Ele me deu uma tarefa. Ele diz: com tantas pessoas na Terra, com 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, eu conto com você para isso. Eu conto com você para ir lá em Feira de Santana e salvar as pessoas que eu preciso alcançar. E Ele vai construindo e Ele vai direcionando você dentro daquilo que Ele te escolheu. Você que está aí sentado agora, alguém que está me assistindo, talvez você faz parte desse grupo que um dia Jesus olhou e disse: eu escolhi você. Você vai me servir em alguma área. Você vai ser um líder. Você vai me servir na oração. Tem pessoas que Deus levanta para servir orando. Zacarias estava lá orando para o Messias. Você vai ser pastor. Você vai ser evangelista. Você vai ser diácono. Você vai ser um pregador, você vai ser músico, cantor. De tanta gente que Deus podia ter escolhido, você já parou para pensar que um dia Ele olhou para você e falou: eu quero você. Não quero você só para ser um seguidor. Eu quero você porque eu tenho um chamado. E a gente olha assim,
Por que eu? É porque Ele sabe o que tem no seu coração. E Ele está moldando a sua vida. E como nós respondemos a isso? Como nós fazemos? Que importância damos? Qual tempo da nossa vida tiramos para isso? Nos níveis de prioridade, aonde está isso? Jesus disse: olha, se você não renunciar a tudo, você não pode ser meu discípulo. Eu não quero 99%, eu quero 100%. Ele não quer 99% da sua vida. Ele quer 100% de você. Ele não aceita nada menos do que tudo, do que o completo, do que o inteiro. Já diziam os pastores antigamente, Deus não é açougueiro para querer só o coração, Ele quer você por inteiro. Ele quer você. Jesus está vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. Jesus não perde tempo em namorico. Jesus não fica. Jesus, ele tem um compromisso sério e fiel. Se você tem uma esposa, um esposo, um namorado, uma namorada, ou pensa em ter, e a pessoa, se ele dissesse para você agora no final do culto: eu estava com você até agora, meu bem, meu amor, mas agora eu vou me encontrar com um outro homem, uma outra mulher, e vou me relacionar com ele, com ela. Amanhã eu volto para casa, mas já quero te avisar que na terça-feira eu vou em outro, ou outro. Mas eu volto para casa. Eu tenho muitos, mas meu amor, você é meu preferido. Você aceitaria um relacionamento assim? O mundo hoje em dia está pregando que isso é normal. Deus não é adepto de relacionamento aberto. Deus é exclusivista. Deus, ele é fiel. Deus, ele quer a totalidade do seu coração. Deus, ele quer a totalidade da sua adoração. Quem ama, prova. A gente prova com a fidelidade. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração está em Deus e no reino dos céus, saiba que está no melhor lugar. Você está construindo tesouro para onde vai valer a pena. Então, meu irmão, minha irmã que me escuta nessa noite, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite para mim. Vamos nos tornar, continuar sendo, ou sermos melhores discípulos. Vamos sair da esfera da grande multidão e nos tornarmos discípulos comprometidos, se esse é o caso. E se você já está nessa esfera de discípulos comprometidos, faça parte dos discípulos íntimos.
esteja cada vez mais perto, aqueles que Ele tem chamado, que tem um propósito. Tudo isso vai passar, irmão. Esse mundo e todas as coisas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Deus está contando com você. Deus está esperando por você. Tudo que você precisa, Ele já te proporcionou. O perdão, a salvação, o Espírito Santo, os dons, tudo. Ele só precisa de você. Qual é o preço que você precisa pagar hoje? Pagar o preço é calcular o custo. O quanto seguir Jesus vai custar para você, ou o que vai custar. Sua rede social é mais cara do que Ele? O seu tempo no celular é mais caro do que Ele? Seu caso extraconjugal é mais caro do que Ele? A sua infidelidade é mais cara do que Ele? A sua mania de mentir é mais cara do que Ele? A bebida, o prazer é mais caro do que Ele? A língua fofoqueira é mais cara do que Ele? Feche teus olhos. Imagine agora que tudo isso que te impede são fardos, pesos, e realmente são. Eu quero que você agora imagine indo à cruz. E depositando na cruz todo o seu pecado, tudo que te impede, todo escrito contrário. Vamos ir além. Deixa na cruz a mágoa, palavras que te falaram que te ofendeu, brincadeiras que fizeram com você que te machucaram. Deixa na cruz teu vício, aquilo que te prende. Deixa na cruz a acusação do inimigo. Deixa na cruz a sua própria acusação. Eu queria convidar você para orar agora. E você sabe o que você precisa deixar na cruz hoje. Deixa na cruz de Jesus, porque Ele pode resolver. Deixe lá. Mediante a fé, coloque lá. Porque a partir de hoje você será um novo discípulo. Ore agora.